Bom dia, me chamo Eliabe, faço parte da associação assim do Sítio Marrecos, Lagoa de Itaenga. Participo da feira agroecológica de Camaragibe. Eu gostaria de saber que doença é essa que está acontecendo no meu mamão. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para responder aí aos questionamentos dos nossos colaboradores, que são os agricultores aí das feiras agroecológicas, né? E hoje nós temos a honra de responder ao agricultor Eliabe, lá da feira agroecológica de Camaragibe, não é, o qual nos enviou uma pergunta a respeito de uma doença que ocorre na cultura do mamão. É? Então, Eliabe, essa doença que você nos relata, nos mostra, né, nesse vídeo, é uma das principais doenças do mamoeiro, né, conhecida como varíola ou pinta preta do mamoeiro. É uma doença causada por um fungo, tá? Um fungo cuja espécie tem como nome científico, né, Aspergillus carica. Então, é uma doença fúngica bastante comum em plantios de mamão. Porque essa doença é bastante comum em cultivos, né, do mamoeiro. Por ser uma doença fúngica, não é? Ela é muito relacionada com a questão da umidade. Não é? Então, regiões que têm temperaturas, não é, de dias quentes e noites amenas, e também com a umidade relativa aí em torno de 80%, não é, ou acima de 80% de umidade, favorece a ocorrência dessa doença. Não é? Vamos falar um pouco de como fazer o diagnóstico dessa doença. Não é? Inicialmente, a gente já consegue identificar uma planta, não é, atacada ou infectada por essa doença pinta preta através das folhas, tá? Então a gente já consegue ver esses sintomas, né, a ação desse fungo nas folhas. Não é? Então, quando você observa, não é, na parte superior da folha lesões arredondadas, não é, e que na parte inferior também dessa lesão você vai observar uma massa, não é, acinzentada, que são os esporos do fungo. Então, esse é um momento, vamos dizer assim, importante para tentar se manejar essa doença. Por quê? Porque através da ocorrência dela nas folhas, ela pode passar também para os frutos. Tá? Então é importante que você faça esse diagnóstico inicial quando a doença ainda está ocorrendo nas folhas. Então, observar essas manchas escuras, circulares, né, arredondadas, e também na face inferior da folha. Então, tendo esses sintomas, provavelmente vai ser a pinta preta do mamoeiro. Não é? Se você não fizer esse controle, esses esporos, né, que ficam na parte inferior da folha vão passar para as folhas mais novas, né, que vão nascendo, aparecendo, e também para os frutos. Não é? Essa disseminação pode ser feita através, não é, da chuva, não é, através de gotas de chuva, através do vento. Então, é as duas maneiras mais fáceis de disseminação desse fungo. Tá? Nos frutos, o sintoma também é visível, tá? Nos frutos ainda verdes. Então você vai observar, não é, no seu fruto manchas circulares que inicialmente podem ser esbranquiçadas e com a evolução elas vão se tornando pardas até chegar a ficar uma mancha escura. Tá? Normalmente no fruto, não é, fica uma manchinha mais clara no centro desse círculo. Tá? Então também é um sintoma característico dessa doença. Uma vez infectada, essa doença, o fruto, né, quando vai amadurecendo, ele perde a sua qualidade, o seu aspecto visual e acaba sendo depreciado para o consumo. Então, frutos atacados por essa doença, né, os consumidores tendem a não escolher, né? E também fica um fruto de difícil de aparência não aceitável, tá? Vamos falar agora um pouco do controle dessa doença, né? Se você for procurar aí em dados
na internet ou orientações técnicas, você vai ver que muitos sites recomendam apenas o uso de fungicidas ou agrotóxicos, né? O que a gente não faz parte, não faz uso desses produtos, não é? Então, vejam que na agricultura orgânica, certos problemas ficam até difíceis de ser resolvidos, não é? Então, uma vez infectada, fazendo esse diagnóstico inicial, a gente pode tentar controlar o avanço dessa doença, não é? Utilizando a cauda bordaleza, não é? Aí sim, você pode entrar na internet, consultar aí diversas receitas da cauda bordaleza e seu uso, tá? Então a cauda bordaleza nada mais é do que uma mistura de sulfato de cobre e cal virgem, tá? Que pode ser utilizado em cultivos orgânicos e agroecológicos, não é? Como você vai fazer uso dessa cauda bordaleza? Então a cada 10 dias, não é, você faz uma aplicação da cauda bordaleza na sua área, não é? Com isso você vai reduzir o índice de infecção, não é, do ataque dessa doença ou avanço dessa doença em seu pomar. Então é importante você fazer esse controle através do uso da cauda bordaleza, não é? Outro produto que pode ser utilizado, não é? Não se tem dados científicos em relação a esse produto, mas pode ser uma alternativa de controle, que é a manipoeira, não é? Então a gente já falou em vídeos anteriores, não é? Você pode utilizar a manipoeira a 1% aí fazendo um teste, viu, preliminar em algumas plantas, já que ela tem a sua ação fungicida comprovada, tá? Então esses dois produtos aí você pode tentar utilizar para conter o avanço, né, dessa doença chamada pinta preta, não é, do mamoeiro. Então espero ter respondido aí ao seu questionamento. Mais uma vez agradecemos a sua participação, é muito importante para nós da Rádio Web Agroecologia. Se você gostou desse vídeo, então dê um like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas atualizações e notificações.